Abacuque 3, verso 17 diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. O profeta Abacuque foi um profeta que profetizou da invasão babilônica contra Jerusalém. Isso se deu mais ou menos no ano 586, mais ou menos. Ali Judá, Israel, Jerusalém seria tomado pelos babilônios, ou seja, a força de Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, estava prestes a conquistar Jerusalém, ou seja, por causa do pecado, por causa da desobediência do povo de Israel, Deus iria entregar a cidade de Jerusalém, a província de Judá, das mãos de Babilônia. A província de Judá, ela caiu em 586. O último rei de Judá era o rei Zedequias, o último rei de Judá. Israel, que era o reino de Samaria, o reino norte, caiu em 722 a.C. O último rei de Israel, o último rei do reino do norte, que era o rei da Samaria, foi o rei Oséias. 586 foi a vez de Judá, porque Israel se dividiu em Judá, o reino do sul, e Israel, o reino do norte. Mas era o mesmo povo, eram irmãos, era Judá e Israel. Foi divisão do reino na época de Salomão. Em outra ocasião eu explicarei sobre a divisão do reino. Então, Judá, Jerusalém, estava prestes a ser invadida por Nabucodonosor. Então, o profeta Abacuque era um homem de Deus. O profeta Abacuque, ele começou a receber visões de que Jerusalém seria invadida por Nabucodonosor e que Jerusalém seria levado cativo para a Babilônia. Isso se deu no ano 586. Então, no capítulo 1, Abacuque, são 3 capítulos. O capítulo número 1, Abacuque, ele começou a questionar e a se perguntar por que Jerusalém, por que Israel, por que Judá seria tomado por um povo ímpio e pior do que Judá, no caso a Babilônia, porque a Babilônia era um reino terrível, a Babilônia era um reino pagão, a Babilônia era um reino que estava em ascensão, e o reino da Babilônia, ela estava conquistando todos os territórios, todas as províncias daquela época. E o profeta Abacuque, ele começou a indagar, a questionar a Deus, por que Judá, por que Jerusalém estava sendo entregue ao reino mais ímpio, mais pagão, o reino ímpio. O primeiro capítulo de Abacuque, todo o primeiro capítulo são os questionamentos do profeta Abacuque. Abacuque não estava entendendo os propósitos de Deus. Abacuque, ele não estava entendendo os planos de Deus. E ele vai dizer no capítulo 1, verso 1, peso que viu o profeta Abacuque. No versículo 2, Abacuque vai dizer assim: até quando, Senhor, eu clamarei, gritarei
violência e não salvarás. Por quê? Porque Abacuque via na visão de profeta, na visão dele, os babilônios derrotando, humilhando Judá, Jerusalém. Então Abacuque diz assim no verso 2: por que clamarei eu, Senhor, e tu não me escutarás? Clamarei violência, ou seja, ele clamava, ele não estava entendendo por que o povo dele seria massacrado pela Babilônia, o povo dele seria violentamente derrotado pela Babilônia. E o profeta, ele não conseguia entender, ele não conseguia ver aquele momento que Deus estava castigando a Judá e a Jerusalém. E o profeta Abacuque, ele vem escrevendo o capítulo 1, todos os questionamentos, ou seja, o profeta Abacuque, ele estava cético naquele momento, não conseguindo entender por que Deus estava castigando, por que Deus estava usando o ímpio que é uma nação pior, uma nação, às vezes você pode até questionar, porque às vezes o ímpio leva vantagem, porque muitas das vezes o ímpio não é de sobremaneira, não é castigado, o ímpio não tem as dores que muitas das vezes os servos de Deus têm, que muitas das vezes uma igreja cristã tem, muitas das vezes homens de Deus têm, mas Deus, ele faz todas as coisas certas, Deus ele não erra, por isso existe o tribunal, por isso existe o juízo de Deus sobre até mesmo aos seus queridos, a sua igreja, ao seu povo, mas também o castigo para os ímpios. E Abacuque, era as perguntas de Abacuque do capítulo 1, e Abacuque do verso 4, quando Babilônia prevalecia, Babilônia castigava Israel, Abacuque diz assim: por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Você está vendo como é que Abacuque ele não consegue entender Deus? Abacuque ele não consegue perceber o plano de Deus. Abacuque diz assim, no verso 4, capítulo 1, verso 4: por esta causa a lei se afrouxa, e a sentença nunca sai. A sentença nunca sai, ou seja, Abacuque via o seu povo sendo derrotado, e ele estava justamente indagando a Deus, por que o ímpio, por que a nação ímpia levava vantagem, por que a nação ímpia estava por cima de Jerusalém, por cima de Judá. Abacuque diz assim: a sentença nunca sai, no verso 4, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Ou seja, Abacuque não estava nem entendendo que Israel estava em falha para com Deus, Judá estava em extrema falta para com Deus, o povo estava extraviado, o povo estava apostatado, o povo estava entregue à idolatria, aos deuses Baalins, os Baal da terra de Canaã, a Astarote, a deusa fenícia, e Istar, ou seja, Israel estava numa idolatria, Israel estava numa apostasia em geral. Então, todo o capítulo 1 são as indagações, a pergunta de Abacuque para Deus. Assim são as perguntas dos céticos, são a pergunta dos ímpios querendo questionar a Deus, e Abacuque simplesmente estava fazendo pergunta de céticos. Abacuque, por mais que era um homem de Deus,
Abacuque, por mais que era um servo de Deus, Abacuque não estava entendendo os propósitos de Deus. Isso é do capítulo 1. Do capítulo 2, Abacuque ele começa a enxergar que os caldeus, que a Babilônia ela seria castigada. O contexto do capítulo 2 diz assim: os caldeus serão castigados ao seu turno. Ou seja, no capítulo 2, o profeta Abacuque, ele começa a entender os propósitos de Deus, que no futuro Babilônia seria castigada, e foi mesmo. Ou seja, Babilônia ficou no poder cerca de 70 anos. 70 anos, tudo ficou sujeitado a Babilônia, a Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele foi senhor daquela época, senhor do mundo, e logo depois o Império Babilônia perdeu a força e foi dominado pelo Império Persa, o Império de Dario Ciro. Aí, então, no capítulo 2, Abacuque ele começa a entender. E no capítulo 3, aí que foi que Abacuque entendeu. No verso 2, Abacuque diz assim, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva a tua obra no meio dos anos a notifica, da ira, lembra-te da tua misericórdia. Então, Abacuque, ele diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra. No capítulo 3, Abacuque ele começa a entender o castigo de Jerusalém, o castigo de Judá. Aí Abacuque diz assim: ouvi, Senhor, no capítulo 3, verso 2, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Depois que ele entendeu os propósitos de Deus, que ele falou assim: olha, ouvi a sua palavra, Senhor, e temi. Aí Abacuque diz assim: aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos. No meio dos anos notifica a tua palavra. Terminando o capítulo 3 de Abacuque, aí Abacuque diz assim, 3 verso 17: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta. O verso 17: porque ainda que a figueira não floresça. Ou seja, Israel estava em plena destruição pela Babilônia. Aí no verso 17, 3:17, Abacuque vai dizer assim: ainda que a figueira não floresça, porque naquele momento a figueira não estava florescendo. Naquele momento Judá, naquele momento Jerusalém estava totalmente na miséria. Os muros de Jerusalém foram fendidos pela Babilônia. Babilônia entrou nas terras de Jerusalém, incendiando, tomando tudo aquilo que era de Jerusalém, derrubando por terra os cereais, as plantações de oliveira, plantação de videira, plantação de figueira. E Abacuque diz assim: ainda que a figueira não floresça. O que Abacuque quer dizer nos dias de hoje? Ou seja, quando a figueira está florescendo, é muito bom servir a Deus. Agora, o difícil é servir a Deus quando a figueira ela não está florescendo, quando a figueira está seca, quando a figueira não tem figo, a figueira não tem alimento. E Abacuque está dizendo assim: ainda que a figueira não floresça. É assim que nós, os cristãos de hoje, nós temos que servir a Deus. Não é quando a figueira está florida, não é quando a figueira está bonita, está com muitos frutos, quando a saúde está boa, quando há dinheiro no bolso, quando a família está tudo bem, quando o emprego
há um bom salário, uma boa recompensa. Agora, nós temos que servir a Deus ainda que a figueira não floresça. Foi no verso 17 que Abacuque entendeu que naquele momento em que Israel foi invadido pela Babilônia, a figueira estava totalmente seca, a figueira estava totalmente sem fruto. A figueira, que é um dos símbolos de Israel, ou seja, vai aparecer 3 árvores aqui no capítulo 3, verso 17: a figueira, a videira e a oliveira. Geralmente são árvores que simbolizam Jerusalém, que simboliza Israel. Nós temos que servir a Deus ainda que a figueira não floresça. No mesmo verso 17 está dizendo assim: nem haja fruto da vide. Ou seja, nós temos que servir a Deus mesmo que não haja fruto da vide, porque se a vide tiver fruto, se a figueira tiver figo, é muito fácil servir a Deus. Agora, o maior desafio nosso é servir a Deus ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto da videira, o produto da oliveira minta, ou seja, ainda que a azeitona que produz a oliva, o azeite, ainda que seja falsificado, que não seja original, que não seja a origem original. Aí Abacuque vem dizendo aqui: os campos não produzam mantimento. Por quê? Porque os campos de Jerusalém foram totalmente saqueados pelos babilônios. Geralmente, quando uma nação saqueava uma outra nação, os impérios da antiguidade, eles chegavam em uma determinada cidade, eles tentavam estancar a água que chegava até aquela cidade, para que aquela cidade não ficasse, para que aquela cidade ficasse sem água para tomar. Eles devastavam a plantação para acabar a comida, porque acabando a comida, era sujeito o povo se entregar para o exército inimigo. Então, os campos de Jerusalém não tinha mantimento, porque Babilônia tinha saqueado, Babilônia tinha queimado, tomado todo o centeio, o trigo, tudo que era de Jerusalém. No verso 17 ainda vem dizendo mais: ainda que as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, ou seja, não tinha ovelha nos currais de Jerusalém, porque foram tomadas por Babilônia. Nem nos currais haja vacas, porque os animais eram tomados pelo exército inimigo. Vaca, ovelha, carneiro, cabelo, tudo era tomado pelo exército inimigo. Abacuque está dizendo, verso 18, Abacuque diz assim: Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Sabe o que Abacuque está querendo dizer? Que agora que eu entendo os planos de Deus, eu me alegrarei no Senhor. Alegrar no Senhor, mesmo quando faltar alguma coisa, mesmo quando a figueira está seca, a videira não tem uva, mesmo que a figueira não tem figo, mesmo que haja a ovelha da malhada, não tenha ovelha no curral, não tenha boi, não tenha vaca, não tenha cabelo. Abacuque diz assim no verso 18, 3 verso 18: todavia eu me alegrarei no Senhor. No verso 19, para terminar, diz assim: Jeová, o Senhor, é a minha força. Olha, irmãos, Deus tem que ser o nosso poder, a nossa força. Deus tem que ser a nossa única esperança. Deus tem que ser o nosso único
objetivo, nosso planejamento. Abacuque vem dizendo isso no último versículo, no verso 19: Jeová, o Senhor, é minha força, fará os meus pés como a das servas. Ou seja, quando a serva ou a corça ela bebia água, ela ficava satisfeita, ela começava a saltear, pular sobre as montanhas. É isso que Abacuque está querendo dizer, a minha alegria. Ou seja, o Jeová fará os meus pés como das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Ou seja, satisfeito como a corça e beber água, elas pulavam pelas montanhas. Assim deve ser o servo de Deus, satisfeito em servir a Deus. Eu sou o pastor Antônio, eu deixo essa palavra com vocês. Propaga este canal para chegar nos 4 cantos. Dá um like aí, se inscreva no meu canal. Eu agradeço a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Obrigado.